A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja nosso Deus pela palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje para que eu trouxesse aqui para os irmãos, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, essa palavra me foi ministrada, pelo Espírito Santo. Eu pedi uma palavra ao Senhor e estava aqui meditando nessa palavra. Que palavra abençoada por Deus para trazer aqui para vocês. Muitas das vezes nós nos envolvemos com amizades, com pessoas que são distantes da nossa fé. E muitas das vezes essas pessoas, elas tentam nos tirar da posição, nos tirar da presença de Deus. Porque Satanás, meus irmãos, ele é muito astuto. E ele não vai usar aquela pessoa que você não gosta, não. Satanás, ele vai tentar macular o seu relacionamento com Deus. É justamente naquelas amizades, naqueles relacionamentos que você tem mais afeto. Pessoas fora da nossa fé, pessoas que não congregam da nossa crença. Muitas das vezes você se pega aí sem vontade de orar. Muitas das vezes você não crê nas promessas que o Espírito Santo fez ao teu coração. Muitas das vezes você estava até em oração, fervoroso ali, conversando com Deus. E depois que você conversa com essas pessoas, você acaba por pensar que Deus não vai cumprir nenhuma promessa na sua vida, não. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque existe uma mácula nesse relacionamento. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Se Deus sabe que aquela pessoa tem um coração duro para com as coisas do alto, para com as coisas do nosso Deus, aquela pessoa, ela vai ser usada pelo inimigo para te tirar da posição. E muitas das vezes, Deus permite que as coisas não deem certo na sua vida, para tentar chamar a sua atenção de que tem algo errado com você. E Deus está falando aqui com alguém. Cuidado com pessoas que você tem chamado de amigo, de amiga. Cuidado com pessoas que você tem saído, tem feito negócios sérios. Porque até nisso, Deus manda dizer, vocês devem vigiar. Porque se você vê que aquela pessoa, ela não tem os mesmos princípios que você, ela não congrega na mesma fé que você, há uma grande chance desse relacionamento ser arruinado, desse relacionamento não dar certo. Que é que, como a palavra diz,
né? E que concórdia entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com esses relacionamentos. Porque muitas das vezes são eles que vão enfraquecer a sua fé em Deus. E aí sua vida às vezes não vai para frente, porque você está andando com gente que não compactua da sua fé. Quer ver uma coisa? Na minha adolescência eu andava com muitas pessoas na escola. E eu sentia que quando eu andava com pessoas que não eram da mesma fé que eu, as minhas notas começavam a cair. As minhas notas na escola começavam a ficar baixas. E algo ali me chamou a atenção. E eu comecei a observar isso. Porque antes não era assim. Antes não era assim. As minhas notas sempre boas notas, uma aluna exemplar. Mas eu ali para tentar, ser uma menina popular na escola, falar com todo mundo. Muitas das vezes, Deus permitiu situações adversas na escola para me chamar a atenção. Pessoas que não eram da mesma fé que eu acabei andando com essas pessoas e tinha muitas intrigas entre eles lá. E como eu estava ali, junto, eles acabavam por me incluir nas contendas. E quando eu chegava em casa, eu estava ali com o coração aflito, porque eu não estava acostumada com aquilo, a lidar com aquelas situações. Eu nunca me envolvia com contendas na escola e de uma hora para outra começou. E aí Deus me chamou a atenção, no meu espírito, pare de andar com essas pessoas, minha filha. Eu senti claramente no meu espírito falando, pare de andar com essas pessoas. E ali no outro dia que eu fui para a escola, essas pessoas vieram me procurar para tentar, saber da contenda da situação. Eu ali fui me saindo. Não quis mais papo. Inclusive, houve pessoas que queriam, ir adiante. Vamos na delegacia, vamos não sei o quê. E ali eu, deixa pra lá, Deixa pra lá, confusão de adolescente. E que não era nada grave. Mas ali Deus já estava me chamando a atenção para parar de andar com aquelas pessoas. E eu obedeci. Eu parei de andar com aquelas pessoas na escola. E aí, meus irmãos, as notas voltaram a ficar altas novamente. Voltei a ser aluna exemplar na sala. Então Deus manda te dizer, cuidado com essas amizades que você tem chamado de amigos. Cuidado com essas pessoas que você leva para dentro da sua casa, que você anda aí na faculdade, que você faz negócios. Cuidado. Porque essas pessoas, elas podem arruinar a sua vida. Porque ali, meus irmãos, existe uma energia contrária à energia que você tem dentro de você. Porque você já conhece o Deus verdadeiro. Você já sabe que existe um mundo espiritual. E muita gente que não congrega da nossa fé, que não crê no nosso Deus, muitos acham uma grande tolice a gente acreditar que existe um mundo espiritual. Mas eu e você, que está aí assistindo o vídeo até agora, nós sabemos que existe um mundo espiritual. Que o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu aos seus filhos. É fiel para proteger, é fiel para guiar, para dar discernimento. Então você vai observar se as suas amizades, elas procedem de Deus, quando você começa a perceber algumas coisas nessas pessoas. É os frutos do Espírito Santo. Muita gente também está na igreja, frequentando a igreja, mas ainda não está totalmente liberto. E você vai perceber, aqui no livro de Gálatas,
capítulo 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você vai perceber se a pessoa realmente está liberta, se ela realmente, né? Se ela tem ali os frutos do Espírito Santo para você estar ali andando com ela. Que a gente deve andar com pessoas que venham somar com a gente na fé, não que venham tentar colocar a gente mais para baixo. Andar com pessoas que têm fé em Deus, pessoas que creem nas promessas de Deus. E não andar com gente que acha que é tolice crer em Deus. Tem gente por aí que acha uma grande tolice ficar lendo a Bíblia todo dia, ficar buscando ao Senhor. Então Deus manda te dizer, observe como é o comportamento dessas pessoas, porque aí você vai saber se essas pessoas realmente, se elas estão andando com Cristo ou se elas estão andando com os ídolos desse mundo, ou se elas colocam outras coisas acima de Deus. Que nosso Senhor Jesus venha guiar você na sua vida, meu irmão, minha irmã. Venha te dar discernimento para saber com quem deve andar, com quem deve fazer negócios, para não ter problemas na sua vida espiritual. Muitas das vezes a vida não vai para frente porque você está andando com gente que te coloca para trás. E Deus está alertando aqui muita gente. Cuidado para não se enfraquecer na fé, porque essas pessoas vão acabar te levando para o caminho que elas estão. Se você não vigiar, se você não se afastar dessas pessoas, você pode ter grandes problemas na sua vida espiritual. Que nosso Senhor Jesus te guarde, te dê discernimento. Venha abrir sua visão para que você venha entender como deve proceder na sua vida, com que andar. Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?